O terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima, revelado somente a Lúcia, foi mantido em sigilo por muitos anos, o que gerou diversas especulações e teorias da conspiração sobre seu conteúdo. O que parecia claro era que a mensagem indicava um futuro sombrio para a humanidade, repleto de caos, caso não abandonasse o pecado. Finalmente, em 2024, este misterioso segredo, oculto por mais de 100 anos, será revelado. Junte-se a nós enquanto exploramos um dos maiores mistérios da Igreja. Muitos acreditam que estamos vivendo os perigos descritos do terceiro segredo, que ameaçam a fé. A razão pela qual Deus ainda não puniu o mundo por esses pecados nos últimos 100 anos pode ser sua misericórdia, concedendo à Igreja e ao mundo um período de graça para arrependimento. No entanto, ao chegarmos a 2024, parece evidente, independentemente de nossas inclinações religiosas ou políticas, que o mundo está se tornando cada vez mais caótico, inclusive dentro da Igreja. O terceiro segredo de Fátima foi parcialmente revelado e pode estar relacionado à crise atual na Igreja. Testemunhos de especialistas e relatos das testemunhas de Fátima indicam que o segredo previu uma grande crise de fé na Igreja. Nas memórias da irmã Lúcia, a frase em Portugal, "O dogma da fé será sempre preservado", foi interpretada por muitos estudiosos como uma introdução ao terceiro segredo, sugerindo que poderia tratar de uma crise de fé global. Em 1984, o cardeal Ratzinger mencionou a profecia do terceiro segredo, alertando sobre perigos para a fé, incluindo uma apostasia doutrinária que negaria as verdades fundamentais do cristianismo. Ele descreveu uma negação dos dogmas da tradição, das verdades do credo e até da divindade de Jesus Cristo. A prática religiosa seria abandonada, resultando em um empobrecimento espiritual assustador. A irmã Lúcia sempre destacou a importância da Eucaristia e alertou que privar os fiéis dela seria uma grande ação satânica. O confronto entre o coração do cristianismo, Jesus Cristo, e as forças do inimigo está em curso, e muitos acreditam que estamos vivendo dentro do terceiro segredo de Fátima. A irmã Lúcia revelou que Nossa Senhora de Fátima confiou um segredo em 3 partes aos pastorinhos. As 2 primeiras partes foram divulgadas na década de 1940. A primeira parte descreveu uma visão do inferno, enquanto a segunda previu o fim da Primeira Guerra Mundial e o início de outra guerra, a menos que as pessoas deixassem de ofender a Deus e a Rússia se convertesse. A Virgem pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. A terceira parte do segredo deveria ser revelada com a permissão do Papa. Contudo, os papas do século XX optaram por não divulgá-lo, o que aumentou as especulações. Em 1960, o Papa João XXIII leu o segredo e decidiu não divulgá-lo, afirmando que não se referia ao seu pontificado. Em 13 de maio de 2000, durante a cerimônia de beatificação de Jacinta e Francisco Marto, o Vaticano anunciou a intenção de revelar o conteúdo do terceiro segredo. A visão divulgada descreveu um bispo vestido de branco, interpretado como Papa, que caminha entre corpos e é morto por soldados. A interpretação oficial do Vaticano relaciona essa visão ao atentado contra a vida do Papa João Paulo II em 1981. No entanto, há controvérsia sobre se essa é a totalidade do terceiro segredo. Muitos acreditam que a mensagem inclui uma crise de fé e uma ameaça maior à Igreja. O Papa João Paulo II, que sobreviveu ao atentado, acreditava que Nossa Senhora de Fátima salvou sua vida. Em 1982, a irmã Lúcia escreveu ao Papa, afirmando que a profecia ainda não havia se cumprido totalmente e que o mundo continuava avançando em direção a um grande castigo devido ao pecado. Existem 2 versões do manuscrito do terceiro segredo, mas apenas uma foi revelada. Em 1957, antes de o envelope ser enviado ao Vaticano, o bispo Venâncio notou que o segredo continha aproximadamente 20 a 25 linhas de texto manuscrito, contrastando com as 64 linhas divulgadas pelo Vaticano em 2000. Isso sugere a existência de uma parte ainda não revelada. O Papa João Paulo II afirmou que, se a mensagem alertasse sobre catástrofes iminentes, publicá-la poderia causar pânico. O aumento da apostasia e a perseguição à fé cristã indicam que a mensagem de Fátima é um chamado à oração e penitência, essenciais para a proteção contra a apostasia e outras ameaças à fé. Além das mensagens de Fátima,
as aparições em Akita, Japão, na década de 1970, onde uma estátua da Virgem Maria chorou e revelou mensagens semelhantes às de Fátima, reforçam a seriedade do chamado à conversão e à oração. As mensagens de Akita foram reconhecidas como autênticas pelo então cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. Em suma, o terceiro segredo de Fátima continua a ser um tema de grande interesse e debate, com implicações profundas para a fé e a prática religiosa. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima é clara, e oração, penitência e consagração ao Imaculado Coração de Maria são essenciais para enfrentar os desafios espirituais e morais do nosso tempo. Como o terceiro segredo de Nossa Senhora, que foi revelado apenas a Lúcia, permaneceu oculto por muitos anos, isso resultou em vasta especulação e inúmeras teorias da conspiração sobre seu conteúdo. O que parecia evidente era que a mensagem detalhava um futuro extremamente terrível para a humanidade, repleto de caos, caso não se afastasse do pecado. Agora, o enigmático terceiro segredo de Fátima, uma profecia mantida em segredo por mais de 100 anos, será finalmente revelado em 2024. Junte-se a nós enquanto exploramos um dos maiores mistérios da Igreja. Estamos vivendo os perigos do terceiro segredo, que ameaçam a fé. Por que Deus ainda não puniu o mundo por esses pecados nos últimos 100 anos? Provavelmente, Deus, em sua misericórdia, está concedendo à Igreja e ao mundo um período de graça para que se arrependam. Mas quando este período de graça terminará? Agora estamos em 2024. Acho que todos podemos concordar, independentemente de nossa inclinação religiosa ou política, que o mundo está ficando mais estranho e selvagem a cada dia. Isso se aplica ao caos que se infiltrou na Igreja. O terceiro segredo de Fátima foi apenas parcialmente revelado e talvez anuncie a crise atual na Igreja. Mesmo que se questione se o terceiro segredo menciona realmente a missa e o concílio, parece não haver dúvida de que a parte faltante do segredo fala de perigos que ameaçavam a fé. Durante anos, antes da divulgação da visão do segredo em 2000, especialistas e testemunhas de Fátima relataram que o terceiro segredo previu uma grande crise de fé na Igreja. Nas memórias da irmã Lúcia, ao final do segundo segredo, encontra-se a frase, em Portugal, o dogma da fé será sempre preservado. Muitos estudiosos interpretaram esta linha como uma transição para o terceiro segredo, uma introdução a uma nova ideia, indicando que o terceiro segredo pode tratar de uma crise de fé, sugerindo que o dogma da fé se perderia em outros lugares. Contudo, o que foi divulgado pelo Vaticano deixa essa linha solta, sem conexão com o que se segue, dando a impressão de que algo está faltando. Em 1984, até o cardeal Ratzinger falou sobre a profecia do terceiro segredo, mencionando os perigos para a fé, que poderiam ser um ataque ao próprio coração do cristianismo. Primeiro, há uma apostasia doutrinária, que consiste em negar as verdades fundamentais do cristianismo, como o Apocalipse, negando que a palavra de Deus é válida para todos os tempos e lugares. Depois, há uma negação dos dogmas da tradição e das verdades contidas no credo. E, finalmente, há uma negação da divindade de Jesus Cristo, reduzindo-o a um simples homem, o que leva à negação da presença real de Jesus da Eucaristia e da importância dos sacramentos. Esta apostasia prática se manifesta no abandono da prática religiosa. O centro de tudo é Jesus Cristo. Se quisermos ter vida, precisamos receber a Eucaristia. Se, em vez disso, eliminarmos a Eucaristia da vida dos fiéis, haverá um empobrecimento espiritual assustador. Privar os fiéis da Eucaristia foi uma grande ação satânica, conforme implícito nas palavras da Mãe Santíssima. Se ela recomenda a comunhão diária e você nega isso, então obviamente está ocorrendo um grande confronto entre a Mãe Santíssima e Satanás, entre o coração do cristianismo, que é Jesus Cristo, e as forças do inimigo que querem separar as pessoas dele. Estou convencido de que estamos agora vivendo dentro do terceiro segredo de Fátima, que está sendo cumprido. Nossa abençoada mãe disse que Satanás está tentando ofuscar o mundo e também a Igreja, alertando para que nos preparemos para viver tudo o que revelou em Fátima. Agora, entramos nestes tempos, com convite urgente à conversão e à consagração ao Imaculado Coração de Maria. As mensagens de Fátima falam de consagração, que é muito mais poderosa que a simples entrega, pois envolve toda a pessoa, família, igreja ou nação, dizendo, e eu sou teu, entrego-te todo o meu ser para que ofereças ao Pai.
A recitação do rosário é uma arma para derrotar Satanás, afastando todos os perigos para a alma e outros males. A divulgação do terceiro segredo continua sendo um assunto de grande importância. Maria confiou aos pastorinhos um segredo em 3 partes. As 2 primeiras partes foram divulgadas na década de 1940, quando Lúcia publicou suas memórias. O primeiro segredo, uma visão do inferno, mostrou às crianças o sofrimento das almas lá condenadas. O segundo segredo previa o fim da Primeira Guerra Mundial e a ocorrência de outra guerra se as pessoas não parassem de ofender a Deus. A Virgem pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma epidemia de gripe espanhola se espalhou pelo mundo, matando milhões, incluindo Francisco e Jacinta. Lúcia entrou no convento e, em 1929, teve uma nova visão em que a Virgem pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. A terceira parte do segredo seria revelada apenas com a permissão do Santo Padre, mas os papas do século XX recusaram-se a fazê-lo. Em 1960, o mundo aguardava ansiosamente a divulgação do segredo, mas o Papa João XXIII decidiu não revelá-lo, afirmando que isso não diz respeito ao meu pontificado. Em 2000, o Vaticano revelou o que parecia ser uma parte do terceiro segredo e a visão de um bispo vestido de branco, caminhando entre os cadáveres de mártires, que cai morto sob uma rajada de tiros. A interpretação oficial foi que essa visão se referia à tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981, mas muitos acreditam que há mais no segredo que não foi divulgado. Testemunhas e estudiosos de Fátima sugerem que o terceiro segredo também prevê uma crise de fé e uma apostasia na Igreja, temas que não foram abordados na divulgação oficial. O Papa João Paulo II, que sobreviveu à tentativa de assassinato, acreditava que Nossa Senhora de Fátima o salvou e expressou sua gratidão de várias maneiras, incluindo a doação da bala que o atingiu ao Santuário de Fátima. Entretanto, há argumentos de que nem todo o conteúdo do terceiro segredo foi revelado. A irmã Lúcia, um ano após a tentativa de assassinato, escreveu que a profecia do terceiro segredo ainda não se tinha cumprido completamente, sugerindo que o mundo continuava a caminhar para uma punição maior devido ao pecado. Há evidências de que existem 2 manuscritos do terceiro segredo e a visão divulgada pelo Vaticano e um texto explicativo que ainda não foi revelado. O padre Nicholas Gruner argumenta que Nossa Senhora sempre fornecia uma explicação para as visões, como fez com a visão do inferno e a luz que refletiu sobre Lúcia e seus primos. Portanto, é razoável acreditar que o terceiro segredo inclui uma explicação que ainda não foi divulgada, possivelmente relacionada à crise de fé dos nossos tempos. Durante uma visita à Alemanha em 1980, o Papa João Paulo II, ao ser questionado sobre o terceiro segredo, respondeu que divulgar a mensagem poderia causar pânico e que saber o conteúdo implicava uma responsabilidade. Ele destacou a importância da oração e da penitência para evitar desastres e proteger a fé. A divulgação oficial do terceiro segredo pelo Vaticano não acalmou a curiosidade pública, e especulações continuam sobre o que ainda pode estar oculto. As mensagens de Fátima e Akita são consideradas essencialmente iguais pelo então cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornou o Papa Bento XVI. As mensagens de Akita, reconhecidas como autênticas, falam de um castigo terrível se a humanidade não se arrepender, reforçando a urgência da conversão e da consagração ao Imaculado Coração de Maria. A recitação do rosário é vista como uma poderosa arma contra o mal, e a mensagem de Fátima continua a ser o chamado à oração e à penitência para proteger a fé e a Igreja. O terceiro segredo de Fátima e suas implicações permanecem um mistério intrigante, com muitas partes ainda não totalmente compreendidas. O convite à oração, à penitência e à consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma mensagem central que continua relevante nos tempos atuais. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. E para não perder nenhum vídeo novo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda muito e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdo interessante para vocês. Até a próxima!